Olá, olá a todos que nos acompanham, boa noite. Vamos iniciar agora o nosso bate-papo sobre ciclo completo de polícia. Chamar a professora Luísa Brum para iniciar essa live educacional. Muito obrigado a todos presentes, já temos mais de 20 pessoas presentes. A live vai ser muito interessante, tenho certeza disso. Vamos abordar muitos temas interessantes de interesse nacional. Olá, professora Luísa, boa noite. Olá, boa noite, doutor. Prazer em tê-lo aqui. Muito Obrigado obrigada. pelo convite, prazer é todo meu. Imagina, é uma honra para nós, com certeza. Obrigado. Bom, e agora estamos já conectados aí, graças a Deus deu tudo certo, né, doutor? Sim. Os testes foram importantes, né, para estarmos aqui agora. Uhum, verdade. E aí, como está o clima aí, doutor? Então, estamos aqui ansiosos para começar com os debates, um assunto extremamente relevante, né? Um assunto que, inclusive, professora, está sendo discutido atualmente na Câmara dos Deputados, propostas nesse sentido para ver se no Brasil vai ser implementado ou não. Então, o debate é muito relevante, sobretudo É para os verdade. alunos, né, da pós do ETNA, de Direito Militar, que muitos aí certamente não estão nos assistindo, né, de querer um conhecimento que diretamente aí de um profundo conhecedor, né, o Coronel Fábio tem um livro sobre ciclo completo de polícia, e eu tenho um livro sobre segurança pública, eu também abordo esses temas. Então, acredito que será muito proveitoso aí para todos que nos assistem, em especial os alunos de Direito Militar da pós do ETNA Educacional. Está aqui comigo, Obrigado, está professora. aqui comigo. Obrigado. Eu vi que o Cícero Coimbra está online. É um prazer, professor Cícero Coimbra, promotor de Justiça Militar, oficial da reserva não remunerada da Polícia Militar de São Paulo. É um prazer tê-lo aí na live, nos assistindo. Bom, gente, boa noite também, né? Bem-vindos todos aí para assistir a essa aula maravilhosa que nós teremos agora com, com essas pessoas maravilhosas aí, né? Que é o doutor Rodrigo e, e o coronel Fábio, né? Então, para nós é uma grande honra. E aí, doutor, o senhor está falando, né, da pós-graduação. Como eu não quero tomar muito tempo também, porque eu sei que esse tema ele é extremamente relevante e a turma toda aí está aguardando já para adquirir esse conhecimento, né? Principalmente eu, estou doida para aprender um pouco mais, né? Porque uma coisa é a gente ler e outra coisa é ver o autor falando sobre, né? Então, isso é incrível. E a pós-graduação em Direito Militar do ETNA, Instituto Educacional, em parceria com a Unifil, já vai começar a turma 2, doutor, Uhum, agora no dia 27 próximo. E uhum, é uma pós-graduação que conta assim, com uma matriz curricular, com conteúdos totalmente atualizados no âmbito do direito militar, conta com professores totalmente qualificados, que são uhum. autoridades no direito militar, né? Tem a vivência do direito militar, sejam advogados ou militares, né? E ainda conta com a coordenação de uma pessoa muito especial, que é o Dr. Jorge César de Assis, advogado e promotor aposentado do Ministério Público da União, né? E então, assim, nós estamos ansiosos aguardando o início da turma 2 já
dessa pós-graduação, né? Tão esperada aí. E já temos matrículas de todos os lados aí do país, Que doutor. bom, Temos que bom. matriculados do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Recife, Mato Grosso, Paraná, enfim, muitos Ótimo. matriculados, graças a Deus, né? E aí, doutor, eu vou falar um pouquinho do seu currículo, bem pouco, porque não dá para Fique à falar vontade. muito, né? Professora, Mas eu só vou fazer... observação, a senhora Diga. citou o Dr. J. de Assis, é um dos maiores nomes do país em direito militar. Exatamente, Ele tem uma exatamente. experiência e um conhecimento acima do comum, acima da média. É um nome espetacular. Exatamente. E o doutor Jorge César de Assis, doutor, além do conhecimento, além da prática, né, que ele tem, tantas obras escritas, né, no âmbito do direito militar, ele é uma pessoa incrível, é uma pessoa Sim, maravilhosa, é um ser humano lindo, né? Então, sim. nós temos, assim, uma alegria imensa em tê-lo como coordenador dessa pós. Então, é uma pós realmente que tem... É de excelência, né? Conteúdos totalmente novos, disciplinas muito novas, né? Recentes, as leis todas atualizadas, enfim. E uma bibliografia riquíssima, né? Mas então, vamos lá. Vou falar um pouquinho do senhor primeiro, tá bom? Fique à vontade. Bom, só me lembra como pronuncia o seu sobrenome? Furró, Rodrigo Furró. Então tá, gente. Esse É é diferente. nosso querido amigo aí, o doutor Rodrigo Furró. E ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, oficial da reserva não remunerada da PM de Minas Gerais, membro da Academia de Letras João Guimarães Rosa. Ele é especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, palestrante, fundador do site Atividade Policial, gente. Então estejam lá. E é autor, né? E essa semana eu tive a honra de receber esse livro aqui, maravilhoso, né? Já estou lendo. Obrigado, professora. E é Segurança Pública, né? E aí temos também, nessa noite aí, nessa aula maravilhosa, vou chamar de maravilhinda, porque tudo que é bastante eu chamo de maravilhinda, né? O coronel Fábio Rogério Cândido, ele é coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandante de policiamento do interior, com sede em São José do Rio Preto. Ele é professor de Direito Processual Penal, Direito Penal Militar e Direito Constitucional da Faculdade de Mirassol, FAIME. É professor convidado da pós-graduação Universidade Santa Cecília de Santos e da pós-graduação em Direito Militar, Penal, Processual Penal, Disciplinar pelo Etna Instituto Educacional. E aí, como está no programa, falar um pouquinho da professora Luísa Brum, né, que está aqui apenas Claro. para essa mediação. Então, a professora Luísa Brum, ela é mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, linha de pesquisa, formação de professores. E é docente na graduação e pós-graduação na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas. E nós somos diretores do Etna Instituto Educacional Pós-Graduação Lato Sensu. Então, o que uma professora, né, formada em letras, né, com especializações todas voltadas para a área educacional, com mestrado na área educacional, está fazendo aqui no direito militar, né? É uma área impossível de não se apaixonar, até porque é um conhecimento, para muitos, relativamente novo, né, doutor?
Sim. Aqui mesmo, para nós, esse conhecimento chegou há 2 anos, menos de 2 anos, e nós já conseguimos disseminar esse conhecimento aí num projeto de pós-graduação. O Etna trabalha com muitas pós-graduações na área do direito, mas no momento realmente é o direito militar, né? Estamos realmente Sim. apaixonados. E então, doutor, para que nós não percamos mais tempo de jeito nenhum, eu, por enquanto, vou me despedir, né? E dando Até novamente logo. as boas-vindas para vocês que estão chegando aí. Gente, compartilhem, sabe? Essa setinha que tem aqui na frente de vocês, compartilhem com pessoas, com amigos, enfim, né? E também, gente, mandem corações. Como eu gosto que vocês mandem corações. Adoro corações, né? Então, até daqui a pouco, doutor. Até breve. Até logo, E vamos professora. chamar aí, Obrigado. então, né? Convidar agora Aí o o senhor Coronel chama, Fábio. convida o Coronel Fábio aí. Né? Já estou dando as Até logo. boas-vindas para o senhor também, Coronel. Adicionando agora o Coronel Fábio para a gente dar continuidade. Então, agora vamos receber o Coronel Fábio, da Polícia Militar de São Paulo. Está presente o Coronel Fábio, da Polícia Militar de São Paulo, profundo conhecedor do tema Ciclo Completo de Polícia. Tem um livro excelente sobre ciclo completo de polícia. Eu tenho o livro do Coronel Fábio, mas o livro está no meu gabinete, no local onde eu trabalho, não está comigo agora. E é um excelente livro, eu recomendo a todos. Então, vamos ter agora, aprender realmente o que é ciclo completo de polícia, a importância disso para o Brasil. Coronel. Boa noite, doutor Rodrigo, e agora há pouco a doutora Luísa, né? Como é bom ser recepcionado pela doutora Luísa Brum, né? Ela deixa a gente super tranquilo, né? Super Sim. à vontade aí para poder desenvolver um tema que é tão árido, né? Então eu Sim. agradeço, doutor Rodrigo, aí por estar compartilhando comigo desse momento. O senhor que, na minha ótica, é uma das maiores autoridades no tema, né? E além de outros temas, o senhor navega excelentemente bem, né? No direito militar e tudo mais. Também gostaria de agradecer, não fosse o doutor Jorge César de Assis, eu não estaria aqui, né? Compartilhando com tantas pessoas aí as teses que a gente defende, né? Então, o doutor Jorge é uma pessoa muito especial como ser humano e, tecnicamente falando, sem dúvida, um dos maiores doutrinadores aí em direito militar do Brasil, né? Vejo aqui outros colegas aí, temos aqui o doutor Robson Coimbra, o doutor Azor, que é coronel também da reserva. Quer dizer, a responsabilidade aqui é muito grande, viu, doutor Rodrigo? É muito grande a responsabilidade para a gente debater esse tema com pessoas tão gabaritadas, né? Mas vamos lá para esse desafio, né? O professor Cícero Coimbra, presente, é um dos grandes doutrinadores do país também em direito militar. Os livros dele são excelentes. Exatamente. Estou à disposição. Então vamos iniciar, senhor coronel. Só deixar claro, o senhor é coronel na ativa, né, e comanda qual região em São Paulo? Eu comando a região de São José do Rio Preto, do CPI 5, né? São 96 municípios do interior do estado de São Paulo. Uma região enorme. Exato, cerca de 2.000 policiais militares, 1.500.000 habitantes. Né? Então, certo. Essa é a região, é minha atividade profissional. Responsabilidade. Exatamente, nesse sentido. Então, comandante, senhor coronel, vamos iniciar aqui o tema propriamente dito, né? Então, todos esperados por nós. É muito importante para a gente passar para o público o que é o ciclo completo de polícia, que às vezes a pessoa escuta isso e não sabe muito bem do que se trata. E que no Brasil tem ciclo completo de polícia no Brasil,
no sentido de a própria instituição realizar o trabalho preventivo, o trabalho repressivo, o trabalho investigativo. Nós temos isso no Brasil, mas isso precisa ficar muito claro. Onde queremos chegar. No Brasil já existe um ciclo completo, mas não da forma como existe em outros locais do mundo, né, de abranger um maior número de ocorrências, de abranger a instituição, a força pública de natureza militar. Né? Então, gostaria que o senhor iniciasse por a gente, explicando para a gente como que funciona esse ciclo completo de polícia, né? E se ele existe no Brasil, em quais situações, e também falasse pelo mundo como é que funciona. Certamente, doutor. Eu penso que o conceito de ciclo completo de polícia ele ainda é algo em construção, né? Então, a própria literatura traz isso e é o que a gente verifica, né? Quando a gente vai estudar sobre o tema, ou mesmo vai verificar em loco, né? Eu tive algumas possibilidades de, durante a minha carreira na área acadêmica, visitar a realidade, né? Ver a realidade de outros países em loco, né? Isso acaba agregando valor à nossa experiência, né? A gente não fica apenas na cultura livresca, né? E o que a gente vê é que existe realmente vários modelos, né? Agora, e vários conceitos, né? Mas a gente pode concentrar esse conhecimento basicamente dentro do que o senhor falou, né? Então, seria a mesma instituição, o mesmo órgão policial exercendo atividades de polícia preventiva, de manutenção da ordem pública, né? Mas também atuando na investigação e também, logicamente, nesse sentido, após a quebra da ordem pública, né? Quer seja no âmbito administrativo, se estivermos diante de uma infração administrativa, quer seja no âmbito criminal, né? Se essa quebra da ordem ela estiver definida como crime, né? Na legislação daquele determinado país, né? E, logicamente, dentro desse conceito, o que eu gostaria de frisar desde logo é que, por mais diferentes que sejam os modelos policiais adotados, né, pelos países de maneira geral, quer seja um modelo monista, com uma só polícia, dualista, com duas polícias, pluralista, com diversos órgãos policiais, como, por exemplo, o modelo americano, o modelo canadense, que é um modelo inglês, né, o modelo anglo-saxônico, né? Qualquer que seja o modelo, fato que todas as polícias de países democráticos, né, nós temos que fazer uma linha divisória em relação a isso, elas exercem essas funções preventivas de repressão imediata e de repressão mediata, ou seja, investigação. A investigação. De maneira completa, né? Então, a gente parte desse princípio. E partimos também do princípio de que no Brasil nós poderíamos dizer que existem arremedos, né, de ciclo completo, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, na elaboração dos termos circunstanciais de ocorrências, que hoje 13 estados brasileiros, já, inclusive o estado do senhor, né, o estado de Goiás, já implementou, ou seja, o ciclo completo, eu passei a denominar, né, o ciclo completo de polícia mitigado, ou seja, aquele referente às infrações penais de menor potencial ofensivo. Aí nós temos, né, um dos exemplos, ou o embrião daquilo que nós podemos considerar como ciclo completo de polícia no Brasil. Existem aí dentro do contexto dos órgãos policiais do artigo 144, né, da Constituição Federal, eu percebo que fora, né, essa questão da elaboração do termo circunstanciado, na verdade, alguns até sustentam, eu respeito, né, que a Polícia Federal ela realizaria, né, o suposto ciclo completo de polícia, mas nós temos que verificar que a Polícia Federal trabalha com uma área restrita de crimes, né, que, portanto, diante de um crime que não seja de atribuição da Polícia Federal, logicamente, ela não vai ter atuação conforme os ditames constitucionais. Então, em termos de órgãos policiais, nós não, na minha ótica, pelo menos, não podemos dizer que existe um órgão policial daqueles constantes do artigo 144 que faça literalmente aí o ciclo completo de polícia dentro dessa concepção. E aí mais à frente eu vou falar de uma concepção, né, que nós imaginamos dentro do sistema constitucional brasileiro, né?
Sim, professor, senhor Coronel, é importante mencionar que a Polícia Federal, como você falou, é bem restrita, aqueles casos, por exemplo, de tráfico de drogas, ela poderia, nesses crimes especificados, como tráfico de drogas, descaminho, realizar o ciclo completo, realizar trabalhos preventivos, né? E também o trabalho repressivo imediato e a investigação. E a Polícia Militar é um órgão que realiza o ciclo completo de polícia também nos crimes militares. Que cabe à própria Polícia Militar realizar a prevenção, a repressão e a investigação dos crimes militares. Então, no Brasil, realmente é um termo extremamente restrito, diferentemente do que ocorre em todo o mundo, praticamente. Nós temos órgãos, forças públicas militares, em democracias consolidadas, que realizam um ciclo completo de polícia. Aí as pessoas que são contra no Brasil, eu me pergunto, no mundo todo é assim, por que só no Brasil não vai dar certo? Por que só no Brasil não tem como dar certo? Então, assim, é um fato a se pensar. Por que o Brasil é um país diferente em relação ao mundo nesse ponto e nós só temos a ganhar com isso? Por que seríamos diferentes nesse ponto? Doutor, pelo que a gente constata, né? Primeiro, eu gastei, vamos dizer assim, bastante tempo aí da minha pesquisa, até falo disso no próprio livro, né? Para entender o porquê de estarmos nesse momento com uma dicotomia policial, dois órgãos policiais, né, que são os que fazem a maior parte do trabalho no âmbito dos estados, né? Uhum. E a gente vê que essa herança histórica, né, ela que acabou trazendo essa situação atual, né? Isso remonta lá às nossas origens, né? As origens do nosso modelo policial, né, que é o modelo francês, o francês continental, né, que é aquele modelo de jurisdição dupla, né, onde há uma jurisdição administrativa e uma jurisdição judiciária, né, e que, naturalmente, é lógico que essa conversa aqui não é possível a gente esgotar esse assunto, né, mas em que era natural, né, que houvesse uma força policial que servisse a jurisdição administrativa e uma outra força policial que servisse a jurisdição judiciária, né? E Portugal herdou esse mesmo sistema, né? E nós herdamos o modelo português, né? Daí a importância de estudar o modelo policial francês continental, né? Que foi herdado por Portugal e por nós. E nós chegamos a um ponto de trazermos, né, essa herança histórica para os momentos atuais, uma realidade totalmente diversa, né? Tanto que nem a França adota mais esse modelo dicotômico de polícia, Dicotômico, né? Embora lá haja Gendarmerie Nacional, que acaba por fazer o policiamento nas áreas mais ruralizadas, né? Mais interioranas da França, e a Polícia Nacional, que faz o policiamento dos grandes centros, como Paris, por exemplo, mas que ambas as polícias têm ciclo completo de polícia, né? Fazem investigação, fazem a prisão em flagrante, fazem polícia preventiva, ou seja, tem atribuições completas de polícia, né? E nem Portugal se pratica mais esse modelo, né? Eu estive em Portugal no final do ano passado para uma série de eventos em Portugal e até para entender melhor, eu cito até Portugal nas minhas pesquisas, mas não tinha visto em loco como funciona esse sistema, né? E Portugal mantém ainda também uma polícia dentro desse mesmo modelo, polícia mais interiorizada, que é a GNR, né? A Guarda Nacional Republicana, que é uma polícia militar, né? E tem a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, que trabalha nos grandes centros. Mas ambas polícias, né? Uma com estamento civil, né? A PSP, outra com estamento militar, mas todas elas com ciclo completo de polícia, né? E dentro desse modelo ainda português, ainda temos a PJ, né? A Polícia Judiciária, que, numa comparação, a grosso modo, seria a nossa Polícia Federal, né? Ela trabalha com crimes transnacionais, trabalha com a criminalidade mais violenta, crime organizado. Então, ela tem uma atribuição própria. E ainda tem um outro órgão policial, que é o Serviço de Estrangeiros de Fronteiras, a SEF, que é uma outra polícia, mas todas elas com atribuições pautadas pelo território ou por matéria, mas com ciclo completo de polícia. E aí, doutor, se o senhor me permitir,
né, eu já entro numa questão crucial dessa nossa conversa dentro do que nós temos de embasamento constitucional e jurídico, né? Eu acredito que nós já tenhamos um embasamento suficiente no âmbito constitucional e infraconstitucional para dizer que aqui nós podemos dar um passo no sentido do ciclo completo de polícia, que seria a questão do registro por parte da Polícia Militar, das situações de flagrância delitiva, né? Então, é isso que eu acabo desenvolvendo. Eu vi que o senhor já escreveu sobre isso também. Eu gostaria de saber do posicionamento do senhor a respeito disso, né? Então, a Constituição Federal, ela quando traz a atribuição da Polícia Militar, só uma observação, coronel, o professor Jorge Sérgio de Assis, ele entrou durante a nossa conversa, né? Saudações, professor Jorge de Assis, nós já agradecemos aqui ao senhor aí, antes do senhor estar presente. É um grande nome para nós. E outra observação, professor, senhor coronel, é que eu também estive em Portugal no final do ano passado e observei isso também. A Guarda Nacional Republicana, a força militar que atua nas áreas rurais, cidades menores, realiza o ciclo completo de polícia, ela atua preventivamente e investiga. Uma força militar investiga civis, que é um grande receio que as pessoas falam que no Brasil um policial militar, um militar vai investigar um civil, né? E no Brasil isso acontece. As Forças Armadas, no poder, na Polícia Judiciária das Forças Armadas, ela investiga civis que praticam crimes de atribuição de competência da Justiça Militar da União, né? E nós temos a Polícia de Segurança Pública, que é de natureza civil, atua em cidades maiores, e a Polícia Judiciária, que atua nesses casos mais complexos, aí, como o senhor disse. Em relação à Polícia Militar, aqui em Minas, realizar o ciclo, aqui no Brasil, realizar o ciclo completo de polícia, nós temos aí, eu concordo com o senhor, nós temos aí já em vários estados que adotam o termo circunstanciado de ocorrência lavrado pela Polícia Militar. Eu vou até pedir para o senhor narrar uma experiência da região do senhor a respeito, que a Polícia Militar lavra o TCO, que na prática seria um boletim de ocorrência mais qualificado, né? Então, nesses casos de flagrante delito, em que há lavratura do TCO, já há uma autoria conhecida que não demanda maiores diligências por parte da polícia investigativa, que é a polícia civil, não há necessidade de condução à delegacia, sendo que o policial militar pode, no próprio local, já tomar todas as providências e encaminhar para o judiciário para a audiência preliminar. Então, isso aí desonera a Polícia Civil de ocorrências mais simples, valoriza a Polícia Civil para que possa cuidar de questões mais complexas, de ocorrências mais complexas, e também concede uma maior agilidade aí, a concessão deixar as pessoas envolvidas em ocorrências já livres, tanto o autor quanto a vítima, porque nós temos, na realidade, senhor coronel, o senhor é coronel de polícia, tem toda uma experiência de que muitas pessoas deixam de acionar uma viatura quando acontece um fato pequeno, porque sabe que vai ter que ir para a delegacia, vai gastar muito tempo. A cifra negra, o índice das pessoas que deixam de registrar a ocorrência, ele aumenta muito quando elas sabem que vai gastar, por exemplo, uma madrugada inteira ao acionar uma ocorrência de perturbação de sossego. Então, se tiver que ir para a delegacia, deixa perturbação de sossego. Então, as vias de fato, uma ocorrência simples, ela deixa de ser registrada. E nós temos vários outros fatores também das viaturas que deixam as ruas desguarnecidas, e isso aí fomenta aí a prática de crime, porque na química do crime nós temos 3 fatores para a ocorrência deste. O agente motivado, nós temos aí várias pessoas propensas a praticar crimes. Nós temos, além disso, a ausência do Estado, que a ausência da polícia não tem como estar presente em todos os locais. Ao mesmo tempo, é a oportunidade dada pela vítima. Então, a gente pode trabalhar no ciclo completo, inclusive na presença do Estado. Então, assim, eu concordo com o senhor que, a partir do momento que a polícia atua ali no flagrante, a perturbação envolve a repressão, a preservação da ordem pública envolve a repressão imediata, ela já inicia, de uma certa forma, indícios de investigação, porque ela tem que ouvir as pessoas, ela tem que registrar a ocorrência, ela tem que atuar na forma que diz o Código de Processo Penal, quando diz que a autoridade policial vai se deslocar ao local, colher depoimentos, preservar o local do crime, isso tudo o policial militar faz na prática. Isso seria investigação por parte da polícia? Seria o início de uma investigação que a competência é da autoridade policial. Então, nesses casos de autoria conhecida, flagrante imediato, eu concordo plenamente aí com a posição do senhor.
Obrigado, doutor. Eu queria fazer um registro aqui. Eu vi que entrou, não sei se ainda está nos vendo, o Coronel Azor Lopes da Silva Júnior. Né? O Coronel Azor é um dos grandes idealizadores, né, da elaboração do termo circunstanciado de ocorrências no âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, que de 2001 a 2009 realizou esse procedimento, né, inclusive exatamente na região que eu comando hoje. O Coronel Azor, que foi comandante aqui do Comando de Policiamento do Interior 5, né, e ainda como capitão, né, ele idealizou esse projeto que trouxe aí muitos benefícios ao cidadão, né, que é o nosso destinatário final, é o destinatário do nosso serviço. A gente não pode esquecer disso, né? E também faço aqui um comentário, doutor, no seguinte sentido, que às vezes as próprias instituições, ou estudiosos, ou o cidadão, às vezes verifica essas nossas teses sendo colocadas, né, para discussão e imaginam que nós estamos criticando aqui instituições, né? Claramente não, de forma alguma, né? A crítica que nós fazemos é em relação ao modelo policial, né? Independentemente das instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica Federal, Polícia Penal, que nós temos agora, o que nós, guardas municipais, dentro da sua seara de atuação constitucional, o que nós defendemos é um modelo de ensino completo para todas as instituições policiais, né? E, logicamente, que entendo a Polícia Militar como aquela mais que tem uma atuação maior diretamente, né? Até pelo tamanho das polícias militares, né? Pela permeabilidade que ela tem em todos os rincões das menores cidades até do Brasil, né? O fato de o próprio policial militar, a autoridade, né, de polícia militar, ele fazer esses registros de infrações de menor potencial ofensivo, vai liberar muito, né? Por exemplo, a polícia investigativa para fazer a investigação de crimes mais graves, né? Que demandem realmente uma apuração criminal, uma investigação mais qualificada, né? Então, se liberando, né, as polícias investigativas de forma geral, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil, isso vai agregar muito ao modelo policial brasileiro, fazendo com que os índices de elucidação de crimes de autoria desconhecida, de crimes mais graves, inclusive, possa ser mais facilmente solucionado, né? Só para o senhor ter uma ideia, doutor, no âmbito aqui do Estado de São Paulo, numa pesquisa, essa é a minha área de pesquisa, né? Nós chegamos a uma ordem aí, só pegando as ocorrências, vamos dizer, as infrações mais comuns em termos de infração penal de menor potencial ofensivo, ameaça, lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, perturbação do sossego, vias de fato, enfim. As ocorrências onde há um volume maior, né, nós chegamos a cifras astronômicas, né, no âmbito do Estado de São Paulo, né? Só eles vejam que só nesse ano, né, ocorrências dessa natureza somadas, só essas que eu falei, nós vamos passar de 640 mil ocorrências policiais passíveis da elaboração de termo circunstanciado, né? Numa projeção anual, passa facilmente de 1 milhão de ocorrências, 1 milhão e 200, 300 mil registros que poderiam ser realizados no local da infração, né? Isso significa um ganho de tempo, né, para o policial, significa ganho para a sociedade, né, para o próprio cidadão, que não se vê vitimado 2 vezes, né? Então ele é vitimado por vezes no local e ainda vai ter que ser conduzido e vai ter que aguardar algum tempo ainda para fazer esse registro, né? Se nós imaginarmos as cidades menores, né, distâncias aqui em São Paulo, nós temos distâncias aí para se conduzir uma ocorrência de menor potencial ofensivo que passa de 100 quilômetros. Eu fico imaginando nos grandes estados, né, no Amazonas, no Pará, né, estados aí que têm extensões territoriais aí muito maiores que São Paulo. Então, essa questão do fator eficiência para o cidadão, ela deve estar acima de qualquer embate, de qualquer discussão, né? Então, Pois não.
Não, isso fere o princípio de deficiência do artigo 37 da Constituição Federal. E além do mais, nós temos que fazer uma análise econômica do direito. O direito não é uma ilha isolada. O direito ele é uma ciência jurídica que ele necessariamente tem que se interligar com várias outras, com a ciência econômica. Então, na hora que a gente põe no papel uma análise social e econômica dos benefícios, inclusive a lei de introdução às normas do direito brasileiro fala que o administrador, o juiz tem que levar em consideração os impactos econômicos e sociais de sua decisão, isso tem que ser colocado em discussão, porque são fatos simples que podem facilmente ser resolvidos pela polícia militar e que vai gerar um ganho para a sociedade enorme. Vai gerar um ganho enorme para a sociedade. Todos ganham com isso. A polícia civil vai ser valorizada, a polícia militar vai conseguir ficar mais liberada para atender ocorrências mais rápido e outras ocorrências, realizando a sua função constitucional de policiamento extensivo. E a polícia civil vai ter mais liberada para fazer ocorrências, atender ocorrências mais graves. Não só naqueles casos que o senhor disse, casos de autoria desconhecida, mas às vezes é uma autoria conhecida que não houve flagrante delito. Exatamente. A pessoa praticou um homicídio, um roubo, sabe-se quem é o autor, mas a polícia não chegou na ocorrência a efetuar a captura dele e a conduzir a delegacia. Então, assim, só há ganhos. E a discussão, geralmente, quem defende, quem é contra, sustenta a questão da legalidade disso. Né? Eu vejo que na legislação atualmente é perfeitamente possível, sem necessidade de alteração da Constituição da lei, permitir que a polícia militar lavre TCO. Uma discussão que ganha mais corpo, que eu acredito que já não seria possível, seria a instituição militar instalar um inquérito policial. Mas, em relação à lavratura de TCO, crimes de menor potencial ofensível, não há problema algum na polícia continuar procedendo da forma como procede em vários estados. Exatamente. Mesmo porque, doutor, no âmbito de boa parte dos estados, né, a gente tem talvez o melhor exemplo, até o estado de Santa Catarina, que foi o estado que inovou na elaboração dos BOs e termos circunstanciados por via eletrônica, num tablet, no smartphone. Né, Nossa, sensacional. Onde o sistema ele permite o encaminhamento em minutos, né, desse termo sentenciado por judiciário. Né? Pois não. Eu vi, seu coronel, acho que um polícia militar do norte do país, não sei se foi Rondônia, em que eles chegavam na ocorrência, eles gravavam com o tablet a pessoa falando que aconteceu em 1 minuto, gravava a outra parte e aquilo já era encaminhado para o judiciário. Então, assim, tem como dar uma versão mais real, mais imediatista do que aconteceu no local dos fatos, do que o policial chega a gravar a versão da pessoa, aí evita falar que o policial constou um boletim, distorceu, ou então não constou exatamente o que a pessoa queria falar. É perfeito esse método de trabalho, todos ganham com esse método de trabalho. E até numa vertente que nós estamos inaugurando, e aí o Coronel Azor, que estava presente, também nos ajudou e idealizou a questão da mediação de conflitos aliada, né, ao conceito do registro dessas ocorrências de menor potencial ofensivo. Né? Então, vejam que hoje, por iniciativa até aqui da Polícia Militar de São Paulo, em termos de cooperação com o Tribunal de Justiça, hoje o policial militar, na região que eu trabalho, por exemplo, em São José do Rio Preto, né, imaginem, em termos de eficiência, né, um cidadão se envolve num acidente de trânsito com vítima leve, via de regra, uma lesão corporal culposa. Né? Essa ocorrência ela é levada para o nosso Sejusc, né? Onde se faz ali uma composição, né? Uma conciliação entre as partes. O policial militar ele redige esse termo de conciliação, encaminha via sistema do próprio judiciário, em minutos o juiz homologa o termo. Maravilha. Né? Então, imagina o senhor, maravilha. O Ministério Público, né, diante de uma audiência preliminar com toda a questão já resolvida, né, o senhor imagina o salto de eficiência para o cidadão, que é o foco da nossa atividade. Né? Com certeza. É o policial conciliador, né? É o futuro já presente. Exatamente. Né? Que antigamente a polícia era vista muito pela sociedade como uma polícia mais repressora. Ela só se fazia presente quando, desculpa a expressão, o bicho estava pegando. Ficavam quarteladas, iam para a rua, o bicho pegou, ia para a rua. Hoje não, hoje é aquele trabalho de aproximação, policiamento comunitário, policiamento preventivo, a preservação da ordem pública. E a polícia do futuro, que já é presente, é essa aí que o senhor está falando. É o policial conciliador. É o policial que vai na ocorrência, resolve o problema e já encaminha para o judiciário com a solução pronta. E o juiz vai homologar.
Perfeito, comandante. Exatamente. Como é assim em qualquer lugar do mundo, né? O senhor estava dizendo da experiência do senhor, né? Sim. Então, hoje nós caminhando, a gente caminhando nesse sentido, eu acho que a gente dá um passo importante, né? Resumidamente, né? Nas situações de flagrância, né? Quando é possível a elaboração de termo circunstanciado em razão de uma infração ser de menor potencial ofensivo, né? A polícia militar fazendo o TCO no local, né? Uma outra pauta que eu trago é também o registro das ocorrências de ato infracional, né? Aquelas ocorrências em que o ato infracional não demande violência contra a pessoa ou grave ameaça, né? Que a gente sabe que não vai ser determinada uma medida restritiva de liberdade desse menor, né? Então, não vai ter internação, quer dizer, isso pode também ser resolvido no local. E pensando num segundo momento, doutor, nós já poderíamos passar, né, ao próximo passo, né, que seria o registro do flagrante de crimes, né, de maior potencial ofensivo, né? Talvez com uma simplificação, né, do auto de prisão em flagrante. Penso nisso também. A gente viu a realidade de outros países, né? O auto de prisão em flagrante é um formulário, é quase que um boletim de ocorrência, né? Então, os oficiais da Polícia Militar, eles já lavram auto de prisão em flagrante de crimes militares. Lavram o auto de prisão em flagrante. Isso é um ponto interessante, doutor, para a gente debater, né? Qualquer que seja o modelo adotado por qualquer polícia de qualquer país democrático fora o Brasil, né? Independentemente da atribuição daquele determinado órgão policial, se aquele policial que pertence a uma determinada polícia, ele se depara com um crime em flagrante delito, o registro é daquele policial, porque ele que viu a situação, ele que estava no local, né? Ele que tem os melhores elementos para encaminhar para o judiciário, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? O senhor esteve lá em Portugal, né? A PJ, via de regra, a PSP e a GNR podem atuar em crimes com penas de até 5 anos. Essa é a regra geral, né? Tem algumas exceções, mas essa é a regra. Só que se o guarda nacional republicano ele se deparar com homicídio, né, que quem tem atribuição legal é a PJ, né, se ele se deparar com homicídio e estiver em situação de flagrância, quem vai fazer o registro? É o guarda nacional republicano, é ele que vai fazer o registro de flagrante, né? E vai ser encaminhado para o Ministério Público, no caso lá, e o Ministério Público ele pode determinar se a própria GNR prossegue, né, com a investigação, né, com as cotas, né, vamos dizer assim, ou se ele transfere, né, a atribuição para complementar as investigações, se houver necessidade, para a PJ. Então, o Ministério Público é que faz a gestão, né, da investigação, inclusive podendo, entre aspas, né, até fugir um pouco do que preconiza, não é fugindo do que preconiza o código, mas o código, né, de processo penal dá essa flexibilidade para que o Ministério Público ele direcione a investigação, né, conforme for mais conveniente, né, para determinar a autoria, materialidade, né, todos os elementos de prova, né? Então, dentro desse contexto até de polícia comparada, né, todas as polícias de países democráticos, o registro do flagrante, né, quer seja uma polícia militar, uma polícia civil, né, todos os órgãos policiais que se deparam com flagrante fazem o registro. Obrigado. A questão dos crimes, né, de autoria não conhecida ou que não estejam em flagrante, aí sim, né, aquele determinado registro, o boletim de ocorrência, vamos dizer assim, é que vai ser encaminhado para a polícia que tem atribuição, né? Então, diante de um homicídio, onde o homicida não foi preso em flagrante, né, a polícia, a PSP, no caso, no exemplo que eu dei, ela faz o registro e encaminha para o Ministério Público, que vai reencaminhar aquele registro para a polícia que é competente, no caso a PJ, lá, a Polícia Judiciária portuguesa, né? E eu insisto no modelo português, no modelo francês, porque essa é a nossa herança histórica, né? Então, nem Portugal, né, que é que foi o modelo policial herdado, que teve um modelo herdado da França e que nós, por consequência, também herdamos, né? Já se tem essa prática de um inquérito policial
onde não haja aí a coordenação da investigação por parte do Ministério Público, que lá é chamado também de magistrado, né? É magistrado do Ministério Público. Então, esse modelo, eu tenho convicção, doutor, que a nossa Constituição Federal, quando ela atribui a preservação da ordem pública para a Polícia Militar, tá? E preservar, como o senhor bem nos ensinou, né? Significa manter a ordem, mas também reprimir, né? A ordem quando ela for quebrada, né? Então, a repressão imediata faz parte da preservação da ordem pública. E se a prisão em flagrante é um ato de repressão imediata, então eu entendo que já há, desde 88, o respaldo constitucional para que a Polícia Militar faça os registros decorrentes, quer seja pelo auto de apreensão de adolescente infrator, quer seja por termo circunstancial de ocorrência, ou mesmo pela autuação em flagrante, né? Então, isso que eu acabo defendendo no atual momento, em termos de ciclo completo, né? Eu acho que esse seria um modelo que a gente já poderia pensar em adotar. Implementar sem alteração legislativa. Sem alteração legislativa. Exatamente, sem alteração legislativa. Acredito que, né, para que a Polícia Militar possa passar a investigar, né, os crimes cuja autoria, né, não foi possível identificar no momento, não é situação de flagrância delitiva, aí sim caberia a Polícia Investigativa, quer seja a Polícia Federal ou a Polícia Civil, né? Mas na situação de flagrância, e aí nós estamos falando de flagrante próprio, impróprio, presumido, né? Porque nós até já conversamos sobre isso, né, doutor? Se o policial militar que chega no local, ele simplesmente se limitar a fazer o registro e não sair no encalço do infrator, né? Nós que somos policiais militares, nós sabemos que essa não é a melhor conduta do policial, né? Ele tem que chegar no local de um roubo, ele tem que colher informações sobre quem foi o autor, colher imagens, né, que hoje muito mais facilmente a gente consegue, colher outras informações das testemunhas e sair no encalço do criminoso. E não raras vezes esse criminoso é preso pela Polícia Militar, né? Então, são atos típicos de investigação. São atos, alguns dizem que são diligências policiais, mas na verdade o que se está fazendo, tecnicamente falando, não é investigação, mas é uma investigação voltada à prisão em flagrante, que pode se dar no momento, logo depois ou logo após, né? Se o autor foi encontrado com objetos, papéis, armamento, produto do roubo, no exemplo que eu dei, né? Então, talvez o que eu tenha desenvolvido, e o senhor já falou disso também, no sentido de ciclo completo, dentro do ordenamento jurídico atual, inclusive constitucional, é que a Polícia Militar teria essa atribuição, inclusive nos crimes que não sejam de menor potencial ofensivo, porque a própria Constituição reconheceu isso quando mudou, né? Parece que foi uma mudança sutil, mas não foi, ela significa muito, né? A Polícia Militar ela não é só responsável pela manutenção da ordem pública, e sim pela preservação da ordem pública. É um termo mais amplo. E que é muito mais amplo, e o flagrante se encontra dentro do contexto de preservação da ordem pública, porque é repressão imediata ao delito, né? Então, esse é um conceito aí que nós, né, estamos desenvolvendo, né? Interessante esse ponto de vista, seu coronel. Agora, o senhor não acredita que se a Polícia Militar lavrasse auto de prisão em flagrante naquelas situações de autoria que acabou de prender e não levasse para a Polícia Civil, lavasse o auto de prisão em flagrante, não iria, nesses casos complexos, não iria tomar muito tempo da Polícia Militar para ela continuar a atividade operacional, atividade de rua? Porque TCO é muito simples. Agora a PF já envolve um tempo significativo para a sua lavratura, ouvir testemunhas, uma peça inteira cheia de formalidades que não se lavra simplesmente ali no capô da viatura como se lavra no TCO. O que o senhor pensa a respeito? O que eu penso, aliás, já pensamos bastante sobre isso. Eu até recentemente orientei um major no nosso doutorado profissional, né, de ciências policiais, justamente para a gente desenvolver um modelo nesse sentido, pensando mais à frente, né? Então, nós imaginamos em consolidar o TCO, que é algo que está mais palpável, né? E, num segundo momento, se pensar nesse novo passo, né? Vejam que tanto no modelo da polícia americana, modelo anglo-saxão, quanto da polícia, o modelo europeu continental,
né? Na verdade, o que se faz no momento do flagrante é um relatório de prisão, nada mais do que isso. Então, doutor, eu acredito que uma simplificação, né, da autuação Sim. em flagrante, ela passa a ser necessária, né? A Sim. simplificação do auto de prisão em flagrante, né? Passa por isso. E uma outra questão é que eu deixaria, né, reservado aos oficiais da Polícia Militar a elaboração do auto de prisão em flagrante, né? Em razão da maior especialização do oficial, em razão do Sim. oficial ele já exercer a Polícia Judiciária Militar, né? Então, os procedimentos para a elaboração do auto de prisão em flagrante já são de conhecimento dos oficiais, né? Então, eu penso que o oficial de serviço, né, a gente teria que criar aí alguma estrutura, e no âmbito do Estado de São Paulo a gente está relativamente mais tranquilo. Eu não posso dizer isso em relação às outras polícias, né? Talvez o senhor possa dizer sobre a Polícia de Goiás, porque nós temos no âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo os nossos oficiais de Polícia Judiciária Militar, que são, na verdade, delegados de Polícia Judiciária Militar, né? Então, nós Sim. temos plantões de Polícia Judiciária Militar e oficiais especialmente designados já para elaborar, né, o auto de prisão em flagrante de crime militar, se for necessário, instaurar o inquérito policial militar. Então, talvez nós pudéssemos aí, no âmbito de São Paulo, usar dessas estruturas, desafogando também a nossa co-irmã, né, a Polícia Civil, que não raras vezes já está elaborando outros autos de prisão, outras ocorrências. Então, nós compartilharíamos a elaboração do auto de prisão em flagrante nesse sentido por parte dos oficiais, né? Isso não oneraria também as nossas unidades de serviço, né? Mesmo porque esses oficiais, né, eles já exercem uma atividade técnica no âmbito da Polícia Judiciária Militar. Então, é uma das vertentes, uma das possibilidades, né? Mas no âmbito teórico, né, eu acredito que o nosso embasamento constitucional já permite que se faça, né? E aí demandaria um estudo mais aprofundado para ver a forma de como isso seria feito. Exatamente. Interessante, coronel, esse ponto de vista do senhor, né? E deve-se levar em consideração também que muitas vezes a resistência é em relação à qualificação da lavratura dessas peças pelos policiais militares. É como se opôs os oficiais das instituições militares, eles concluem o CFO, que duram 3, 4 anos ou 2 anos, quando já se exige o curso superior, dependendo do estado. Em geral, eu sei que são 2 anos, porque já existe o bacharelado em Direito. Sai também com curso superior em bacharel em Ciências Militares. E, inclusive, os oficiais são juízes militares também, são sorteados, constantemente estão no Tribunal de Justiça Militar, ou compondo os conselhos, ou então na Justiça Militar, onde não há o tribunal, né? Somente há no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas. Então, os oficiais, eles têm uma capacidade técnica de serem tanto delegados de Polícia Judiciária Militar, assim como serem juízes militares também. Então, a bagagem que os oficiais carregam não é uma bagagem simplesmente, como possa parecer para muitos leigos, de realizar um policiamento de rua, de ficar na rua patrulhando, né? Não que isso não exija um conhecimento técnico, exige sim. O policiamento todo, ele tem um serviço de inteligência por trás, estrutura de policiamento, lançamento de policiamento, quais locais vão ser patrulhados, forma em que deve se abordar, conhecimento técnico para lidar com as pessoas na rua. Não é fácil lidar com as pessoas, sobretudo em situações de estresse na rua. Então, o policial tem todo um preparo, né? Assim como os delegados também têm todo um preparo. Então, é só uma questão de atribuição de funções para que isso aí fique bem delimitado. É muito bom esse ponto de vista do senhor, né? É um ponto de vista que precisa ser mais explorado academicamente e ver se um dia for posto em prática, como é que o judiciário vai receber isso, né? Porque eu acredito, senhor coronel, que como não há muito estudo sobre essa função da Polícia Militar nas faculdades, em concursos, só quem vive e estuda especificamente esse tema conhece isso, né? Então, certamente vai haver uma resistência muito grande do Poder Judiciário e do Ministério Público no modelo atual da Polícia Militar lavrar auto de prisão em flagrante.
Doutor, até nesse sentido, né, o senhor me permitiu a fazer uma lembrança, né? Nós tivemos agora recentemente, e eu vi até que o senhor escreveu sobre isso, né? Aquele despacho do dia 8 de junho, né? É um dia histórico para as instituições militares estaduais, em que aquele parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer 945, se não me engano, de 2019, né? Ele reconheceu as ciências policiais como uma nova área do conhecimento, né? Então, o senhor veja que e eu falo isso até no meu livro, né? A polícia sempre foi vista ou pela ótica dos processualistas penais ou pela ótica dos administrativistas, né? E, por vezes, a segurança pública pela ótica de sociólogos, né? E aí vai, né? Agora, o conhecimento gerado dentro das instituições militares estaduais, eles ficavam estanques, né? A gente não conseguia. Essa oportunidade que o senhor está me dando, que o doutor Jorge de Assis está me dando aqui, né, de falar sobre polícia, né? Com 32 anos de serviço, de experiência na atividade policial militar, como oficial da Polícia Militar, com graduação, mestrado, doutorado, poder falar para um público tão seleto como esse, para um juiz de direito como é o senhor, né? Que representa que é uma autoridade, não só por ser autoridade do judiciário, mas uma autoridade no âmbito acadêmico, né? Então, isso faz verter, na minha ótica, a possibilidade de permitir que os operadores do direito, os acadêmicos, tenham a nossa visão de polícia e a nossa visão de segurança pública, né? Então, não ficar restrito, né, a determinados... Nós tínhamos que nos adaptar, né, ao direito administrativo, tinha que nos adaptar ao direito processual penal, sendo que tem normas incidentes do direito que dizem respeito à polícia que praticamente criam um novo ramo, né, do conhecimento. Sim. Isso foi agora reconhecido. Eu acredito que nós vamos ter um ganho muito grande na área acadêmica com pessoas com experiência profissional, né? Pois não. Hoje as pessoas querem falar de polícia, aí vamos ouvir um especialista, aqueles especialistas que não têm esse conhecimento profundo em matéria de polícia, que é uma matéria que agora ganhou um espaço próprio na hora de saber. Antes ouvia um jurista em relação à atuação policial, um cientista jurídico. Vamos ouvir um cientista policial. Esse sim conhece como é que são as peculiaridades da atividade policial, tem o conhecimento jurídico e o conhecimento da atividade policial. Porque saber sobre polícia não é conhecer direito nos livros. Exatamente. Saber sobre polícia é muito mais que isso. Polícia não se resume a livros, né? Então, assim, a livros de direito, né? Então, assim, é uma atividade complexa que exige aí um estudo aprofundado. E agora, com esse reconhecimento, vai permitir aí uma valorização, sem dúvida. Coronel, eu quero partir para alguns outros temas aqui, que nós já estamos caminhando aí para... Nós temos aí já um tempo considerável de live, e me parece agora que está caindo a live, está com 1 minuto e 50 aqui restante, que a live vai cair. Depois de 1 hora, ela cai automaticamente. Okay. O que nós vamos fazer, Coronel? Assim que cair, eu entro e chamo o senhor de novo, vou pedir que é o público presente volte, né? Não vai embora, fique aí. Tá? Assim que cair, eu vou voltar para a live com o Coronel Fábio para a gente já fazer o encerramento. Senhor Coronel, diz muito, né? Muito que no mundo todo, só o Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde são os países que possuem esse modelo dicotômico de polícia, né? Uma polícia que faz serviço pela metade. Isso é verdade? Se o senhor me falar se realmente em Guiné-Bissau e Cabo Verde são países que não adotam o ciclo completo de polícia, o senhor tem algum conhecimento a respeito? Doutor, é algo interessante, por isso que é importante, às vezes, a gente verificar as realidades em loco, né? Eu, nesse evento do ano passado, aí, eu estava juntamente com os comandantes da polícia dos países lusófonos, né? Na língua portuguesa. E, portanto, Guiné-Bissau e Cabo Verde estavam representados lá pelos comandantes de polícia, né? E uma das primeiras perguntas que eu fiz, né, a eles foi justamente nesse sentido, porque alguém escreveu, estou tentando buscar isso, não consegui ainda. Não, doutor. Então, participando desses eventos aí com os comandantes da polícia de Guiné-Bissau e Cabo Verde, né, ambos me afiançaram que não existe ciclo incompleto de polícia lá, né?
Então, que eles também já abandonaram esse modelo já há bastante tempo, né? Então, estou até corrigindo aqui nos artigos e na minha obra, né? Porque a gente sempre cita isso por referência, referencia a origem, né? Mas alguém deve ter escrito isso num período onde realmente a realidade deveria ser essa, né? Mas hoje nós podemos afiançar com bastante convicção de que só restou o Brasil como um modelo que tem um modelo de polícia onde há o ciclo incompleto de polícia, né? Então, posso afiançar que Guiné-Bissau e Cabo Verde também já fazem o ciclo completo. A polícia de Cabo Verde teve uma mudança estrutural há algum tempo atrás, se não me engano, cerca de uns 10 anos, né? É uma mudança estrutural bastante grande, né? Hoje é uma polícia bastante respeitada até, e é uma polícia que faz ciclo completo de polícia. E Guiné-Bissau tem uma situação muito especial, né? Aliás, pode ser que alguns estejam me vendo aqui, que eu postei lá no nosso grupo das polícias de língua portuguesa lá, né? Então, nós temos um grupo de WhatsApp, pode ser que alguém esteja nos vendo e ouvindo, né? E Guiné-Bissau vive uma situação política bastante delicada, né? Onde tem dois grupos étnicos, dois grupos políticos que se revezam praticamente no poder, né? Então, é uma polícia muito mais parecida com uma polícia de Estado, de governo, desculpe, do que uma polícia de Estado. Então, os comandantes, inclusive, das polícias, acabam se revezando dentro desse sentido, né? Mas, inclusive, lá, né, a instituição policial, a Polícia Nacional, que ela prende o indivíduo, ela que faz o registro, ela que encaminha para o Poder Judiciário sem que passe sobre o crivo de outra polícia, né? Porque a grande questão, doutor, eu acredito que seja essa, né? É uma polícia, ela depender de outra polícia para que aquele determinado fato chegue ao conhecimento do Poder Judiciário, né? Então, esse é um modelo estranho, vamos dizer assim, né? A gente brinca o modelo jabuticaba, né? Só existe no Brasil, né? Então, por exemplo, em uma das visitas a uma polícia americana, no condado de Frederick, né? O xerife, eu saí de lá, talvez meu inglês não seja muito bom, né? Mas eu levei minha esposa, que fala muito bem, né? Mas ele saiu da nossa conversa, 1h30 de conversa gravada, inclusive, sem entender o nosso modelo. Né? Ele dizia que nós não temos law enforcement. Não, vocês não são polícia. Né? Vocês prendemos. Vocês levam para o juiz? Não. Então, vocês não são polícia. Se vocês levam para outra polícia, a outra polícia que é polícia. Vocês não são. Eu não consegui convencê-lo de que nós somos polícias, que, embora estejamos lá na Constituição Federal, que a Polícia Militar ela faz parte do ciclo de polícia. Ele não conseguiu entender. Então vocês são tipo um guarda que fica aqui no hipermercado, né, no mall. Não, nós somos polícia militar. A pressão que passa para o exterior, na área internacional, é essa mesmo, no cenário internacional. Exatamente. Então, aí a gente sai, e lá teve até uma passagem interessante, né? O senhor está falando do registro do flagrante, né? Isso eu relato até no livro, né? Foi o único condado que eu consegui efetivamente acompanhar uma viatura policial, sargento Ochoa, um latino até. Eu acompanhei o serviço desse sargento por 3 dias, porque não acontecia nenhum flagrante, né? Não tinha. Eu tive que ficar com o carro alugado acompanhando e consegui vê-lo fazer uma prisão, porque eu queria ver como que era a prisão, né? Lá no condado de Frederick, né? Aí ele prendeu um indivíduo que tinha roubado um tablet de uma estudante, né? E o senhor veja, né? Ele pegou o tablet, chegaram 3, 4 viaturas, ele prendeu, colocou o preso lá no guarda-preso e tal, puxou o encarregado, como a gente brinca, né? O computador de bordo, fez o relatório de prisão no local, né? Um relatório extremamente simplificado, né? O auto de prisão, devolveu, né, o tablet para a moça, consignou no relatório que tinha devolvido o número, tudo certinho, né? E saiu com o preso e foi até o sistema penitenciário. A penitenciária entregou lá o preso para um outro policial que só conferiu os pertences do preso, e a partir daí ele já seria apresentado para o juiz que fica no estabelecimento prisional, né? Isso tudo demorou 58 minutos cronometrado no relógio.
né, por um crime de roubo, onde a vítima saiu muito satisfeita, porque devolveram o bem dela no local. Uhum. A fé pública, né, a palavra do policial, ela é extremamente respeitada. Sim. E logo em seguida, esse infrator ele seria apresentado para o juiz, que já determinaria, entre aspas, né, uma pena preliminar, que eles chamam lá para o cidadão. Quer dizer, um serviço eficiente, rápido, né, que atende o anseio do cidadão. É esse modelo que nós sonhamos, né? Uhum. E dentro desse contexto, embora seja um modelo de polícia anglo-saxão, né, mas é algo factível. Se no país teoricamente mais democrático do mundo se faz assim, né? Sim. Então eu imagino que é um modelo que nós podemos perseguir, né? Porque seria o ideal para o cidadão, né? Sim, com toda certeza. Senhor Coronel, só passar alguns dados aqui, antes de caminhar para a palavra final de encerrar. Levantei alguns dados nos estudos sobre o TCO. Em Minas Gerais, por exemplo, em 2018, houve uma economia de cerca de 5 milhões com o pessoal, economia de deslocamento, pneu, 5 milhões para o Estado, né? Recurso que pode voltar para a própria polícia na reestruturação, às vezes no pagamento de um bônus de produtividade, investir em logística, em contratação de novos policiais. Então, é um recurso que pode ser aproveitado para melhorar a polícia e o atendimento à sociedade. E um outro dado importante, senhor Coronel, envolvendo inclusive a Polícia Militar do Estado do senhor Coronel, que traz aqui, levantado pelo CNCG, Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que a Polícia Militar de São Paulo ela gasta mais tempo do que a Polícia Militar de Santa Catarina, no quadro comparativo que eu tenho aqui, no atendimento de ocorrências de acidente com trânsito com vítima, perturbação de sossego e ameaça. Um exemplo olha só a diferença nesse quadro comparativo. A Polícia Militar de São Paulo gasta 150 minutos para atender uma ocorrência de perturbação de sossego. A média é essa. Enquanto a Polícia Militar de Santa Catarina gasta apenas 22 minutos. Em Santa Catarina tem TCO. Em Polícia Militar de São Paulo não tem TCO. O que o senhor me diz a respeito disso? Doutor, é uma realidade que a gente realmente convive, né? O senhor imagina, pelos números de São Paulo, né? Que eu até sinalizei aqui, né? Nós estaríamos falando aí jogando os números para baixo, mais de 1 milhão de intervenções policiais, onde seria possível, ao invés de fazer a condução de partes e a viatura, inclusive, deslocar e deixar o local de atendimento, né? Nós teríamos aí mais de 1 milhão de casos como esse, né? Num trabalho que eu fiz no âmbito do 17º Batalhão, que é o batalhão que eu comandava, né? Que a sede é São José do Rio Preto, faz o policiamento no município de São José do Rio Preto. Eu fiz uma projeção desses números dentro dos meus estudos aí, acadêmicos, né? E cheguei a uma cifra de algo em torno aí de 500 mil de termos circunstanciais de ocorrência, né, que nós poderíamos estar fazendo em São Paulo hoje, né? Isso é um número realmente fundamentado dentro de uma realidade, inclusive, de 2001 a 2009. Né? Se nós imaginarmos que nós temos 10 anos a mais aí, e logicamente o volume de cidadãos aumentou, o número de intervenções aumenta também e tal, né? O trânsito nas cidades, o tempo de deslocamento, etc. Então, esses números eles poderiam estar aí num patamar maior, né? No momento atual. Então, é algo, como o senhor disse, né? O que nós pensamos aqui é no modelo mais eficiente de polícia. Não há aqui crítica sobre instituições, sobre pessoas, sobre profissionais, mas sim crítica em relação ao modelo, que é um modelo arcaico, que não é um modelo realizado pela quase totalidade, pela totalidade, né, dos países democráticos. Eu acho que a gente já pode dizer dessa forma, né, e que só restamos nós aqui. Né? Então, o senhor também comentou a respeito da comissão especial no Congresso Nacional, que está tratando do ciclo completo de polícia. Né? Eu estive lá no lançamento dessa comissão. Então, nós temos hoje a nossa representatividade política trabalhando, né, com isso que nós estamos conversando aqui. Né? Nós temos aí os nossos doutrinadores, né, como é o caso do senhor, como é o caso de tantos outros aí,
informando a comunidade acadêmica dessa necessidade, né? E, além disso, existem, o senhor sabe disso, demandas judiciais, inclusive, que podem redundar numa decisão até do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se coloque mais tarde vai acontecer. Em prática esse modelo, né? E quem ganha é o cidadão, que é o maior destinatário de serviços aí de segurança com qualidade, né? Com certeza. Sr. Coronel, vamos caminhar para o encerramento, né? Já estamos aqui há mais de hora conversando. E o senhor quer passar uma mensagem final, fazer algum fechamento, alguma observação? Não, eu só quero dizer, doutor, que eu sou, desde de tenente, né? Que a gente, e aprendi muito, até com o Coronel Azor, que estava aí, eu acredito que esteja até nos vendo, né? A respeito desse certo, vamos dizer, inconformismo por esse modelo, né? De polícia que a gente sabe e passou a estudar e verificar que é possível de ser mudado, né? Então, eu acho que um pesquisador ele tem que conviver com o inconformismo, no seguinte sentido, de tentar cada vez mais buscar mais eficiência com aquilo que ele tem, né? Então, hoje, o senhor imagina o quanto que nós poderíamos economizar em termos de efetivo, deslocamento de viatura, etc., né? Sem contar num conforto maior para a própria vítima, ou talvez até pensando, né? Alguns defendem isso, que é um direito subjetivo do autor de uma infração penal de menor potencial em ser liberado no local, se ele se comprometer, comparecer em juízo, né? Eu sustento essa tese, né? Se a lei permite, por que colocá-lo numa viatura policial, se deslocar por 50, 60, 70, 200 quilômetros para fazer um registro, né? Se ele tem o direito de ser liberado no local, né? Em se comprometendo a comparecer em juízo. Então, a eficiência é algo que nós temos que buscar sempre, né? Mesmo porque todos nós sabemos as dificuldades financeiras, de recursos, né? Nós sabemos, né? Que nós temos que fazer muito mais com muito menos a cada dia melhor, né? Então, esse meu inconformismo é nesse sentido, de tentar fazer com que a eficiência do serviço público, especificamente das polícias, ela seja ainda maior dentro do contexto brasileiro. Então, é isso. Sim. Ótimo, comandante. Bem observado pelo senhor, né? A gente está buscando atender aí a eficiência, né, do serviço da polícia, da administração pública. Não estamos aqui a desmerecer nenhuma instituição, né, mas a ideia é valorizar todas as instituições, né? E esse debate ele é necessário. E para encerrar aqui, estou vendo que o Lucas falou que não falamos nada que poderia fazer para mudar esse modelo. O senhor falou que, na visão do senhor, já é possível hoje implementar a lavatura de APF pela Polícia Militar nos crimes comuns, tendo em vista que a preservação engloba a repressão imediata. Se está em flagrante, há esse imediatismo, né? E também falamos que há uma comissão na Câmara dos Deputados que visa estudar aí a propositura de uma alteração na Constituição Federal, nas leis aí, para estar adotando dentro da Constituição, para que não haja dúvidas, o ciclo completo de polícia. E isso envolve muito debate político, envolve toda uma discussão. Não sabemos se vai passar ou não, mas esse debate existe hoje na Câmara e está avançando sob a presidência do deputado federal, subtenente Gonzaga. Certo? Então, senhor coronel, eu agradeço muito a participação do senhor, a atenção, todas as posições feitas pelo senhor aqui foram de suma importância, serviu aí com certeza de aprendizado para mim e para todos que assistiram a essa live, né? O senhor arriscaria dizer, sem medo de errar, que atualmente seria o maior conhecedor do país em ciclo completo de polícia, né? O senhor tem viagens internacionais que debateram isso, o senhor tem livros sobre isso, o senhor tem várias pesquisas sobre isso, o senhor vive isso, tanto na teoria quanto na prática, né? Então, obrigado pelo aprendizado, professor, coronel, comandante, na Polícia Militar aí de São Paulo, tá? Eu que agradeço, doutor. Fico muito honrado e até emocionado por suas palavras, né? A gente que luta. Que isso, eu falei verdade. Eu ouvi isso do senhor, que eu considero uma das maiores autoridades acadêmicas aí. Eu me sinto imensamente honrado. Tá ok, doutor? Muito obrigado. Obrigado à Etna,
ao Etna Educacional, a doutora Luísa Brum, ao doutor Jorge César de Assis, aos colegas aqui tão ou mais gabaritados, né, nesse assunto do que eu, né, que estiveram presentes aí na nossa live. Eu agradeço muito de coração por essa excepcional oportunidade. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, comandante. Agora eu vou chamar a professora Luísa para a gente encerrar aqui. Eu vou bater um papo com ela aqui antes também. Um abraço, senhor. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Vamos agora entrar com a professora Luísa para fazermos o encerramento. Uai, professora, para mim tá... Pronto, o professor Luiz já está entrando. Eu agradeço a todos os 49 presentes até o momento. Já são 1h20 quase de live, estão aí até agora nos assistindo. Professora. Que maravilha, né, doutor? Que coisa boa. Nossa. Graças a Deus, tudo certo, foi tudo muito bom. Tudo certo, tudo certo. E eu só tenho mesmo que agradecer, né? Agradecer ao senhor, né, doutor Rodrigo Forró. Não vou esquecer mais. E ao coronel Fábio Rogério, pessoas que estão sempre aí nos apoiando e enriquecendo a cada dia, né, o nosso curso aí também, Direito Militar, e que hoje trouxe para nós aí um tema tão maravilhoso, né, que é o direito policial, o curso completo de polícia. E muita gente estava aguardando e, graças a Deus, que vocês trouxeram de uma forma tranquila, que todos pudessem compreender, né? E eu vi que nós temos vários alunos formados aí na primeira turma de Direito Militar do Etna, e outros que já fizeram as suas matrículas também estão aí bebendo, né, desse conhecimento, muito importante isso. E a todos vocês aí, não tem como mensurar, né, ou relacionar o nome de todos, porque a gente pode ser injusto e não dizer o nome realmente de todos. Mas alguns, como o doutor Coimbra, o doutor Jorge de Assis, a doutora Mariana Aquino, amo a doutora Mariana Aquino, e mais assim, agradecer por vocês, primeiro, parabenizar, né? Todos Obrigado. que estiveram aí na live, parabenizar ao senhor, ao coronel Fábio Cândido, né? Fábio Rogério Cândido, por trazer esse conhecimento tão incrível, e também para quem esteve nas duas fases, né, dessa live transmitida, porque certamente haverá um divisor, né, do antes e depois dessa live, com certeza, para todos nós que tivemos esse privilégio de assistir. E aí, gente, eu mostrei para vocês o livro do doutor Rodrigo Forró, e eu quero mostrar também. Eles não sabem disso não, tá, gente? Ninguém me pediu para fazer isso não. Mas é que realmente o que é bom a gente gosta de compartilhar, né, doutor? E aí tem o livro aqui do coronel Fábio Rogério Cândido, que é exatamente direito policial, né? Então, é um conhecimento maravilhoso que vocês podem aproveitar ainda mais, né? Se vocês assim o quiserem. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe muito, doutor. E um beijo na tua filhinha, né? Obrigado, tá dormindo. E nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos agora tirar uma foto para registrar esse momento. Tá bom? Vamos dar o nosso melhor sorriso?
Não é muito difícil fazer isso, né? Acho que foi. Obrigado. Legal, gente. Então, Professora, oi, diga. muito obrigado pelo convite. Agradeço aí ao Dr. Jorge Sérgio de Assis pela indicação, pela senhora ter aceitado a indicação. É o Cícero Coimbra, que estava aí nos assistindo, a professora Mariana Aquino, pessoas que militam, atuam nessa área de direito, né? Então, muito obrigado. Foi um prazer enorme essa experiência e estamos à disposição para novos debates, temas relevantes que o Instituto Educacional Etna venha promover aí no exercício aí do magistério, que faz muito bem. Tá? Então, muito obrigado, professora, e até a próxima. Até mais. Até Gente, mais. beijo a Tchau, todos. tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.